Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo já tomou um duplex de cavalo e aí entendeu a frase perder a qualidade. Pois é, nessa posição, por exemplo, o cavalo vai tomar uma torre e como o cavalo é uma peça em geral mais fraca do que a torre, nós dizemos que o jogador de brancas aqui acabou perdendo a qualidade da peça, uma vez que a torre é melhor do que as duas peças menores, cavalos e bispos. Hoje estamos aqui para falar de um tema contrário a essa afirmação, que é o sacrifício da qualidade. São posições nas quais os cavalos e bispos, na verdade, acabam valendo mais do que a torre e o jogador experiente pode escolher sacrificar uma torre por um cavalo ou por um bispo para receber uma posição vencedora. Isso foi tema do campeonato mundial que está acontecendo agora entre Ian Nepomniachtchi e Jim Gleeden, e apesar de ser um tema um tanto quanto específico, você precisa entender isso se quer evoluir como jogador de xadrez. Então, vamos lá. É um jogo entre Vladimir Zak, que não é um jogador titulado, no entanto, é um jogador muito famoso porque ele era o treinador de ninguém mais, ninguém menos do que Boris Spassky, foi aí o maior oponente da carreira de Bob Fischer, e o mestre internacional Rashid, bem, não sei pronunciar o nome dele, né? Então você aí consegue ler, Nesmedtinov, que é um jogador também famoso por ser absolutamente agressivo. Nessa posição, que aparentemente está perdida para as pretas, o Vladimir jogou o lance de aparência ótima, cavalo E6, infiltrando um cavalo na posição do Rashid. Rashid decide trocar cavalos, que é completamente lógico, né? E bispo toma E6. E aqui parece que a posição não é mais jogável para as pretas. Tem um bispo aqui totalmente infiltrado na posição das pretas. Mas se nós fizermos uma análise da posição, nós podemos ver que esse bispo, na verdade, é completamente essencial para que a posição das brancas funcione. Como eu posso afirmar isso? Nessa posição, as brancas fianquetaram seu bispo branco. A estrutura de fianqueto acaba enfraquecendo muito as casas de cores opostas às casas do bispo fianquetado. O que eu quero dizer? Quando o Vladimir Zak fianquetou seu bispo branco, ele acabou colocando todos os seus peões importantes em casas escuras, assim enfraquecendo muito todas as casas claras. Se esse bispo for trocado, a posição irá desmoronar por conta dessa fraqueza no complexo de cores claras. Por mais que esse tema seja um tanto abstrato, talvez um pouco avançado, você muito provavelmente já viu ele em jogos, principalmente aí de Siciliana Dragão, de defesa moderna ou se não de defesa Pirc, onde um jogador visa trocar o bispo fianquetado do oponente e depois jogar para H4, H5, sacrifica e mate. Quem entendeu essa frase, entendeu. Quem não entendeu, tenho certeza que vai encontrar explicação aí nos comentários. Nessa posição, por exemplo, que o bispo é essencial para fortalecer as casas brancas que estão fracas, é ok para o jogador de preta sacrificar a qualidade, uma vez que esse bispo valia muito mais do que uma torre na posição. Temos D por torre de E6, e aqui seria um erro não tomar vantagem imediatamente das casas claras e enfraquecidas. Se você achou que a continuação seria tomar aqui o peão, não, você está mais do que enganado. Dama toma peão de E6, dá tempo ao adversário fortalecer novamente as casas brancas, jogando, por exemplo, peão F4 para que a dama veja qualquer tipo de infiltração. A dama não vai ter tempo de infiltrar na casa H3. Ao invés disso, você precisa atacar imediatamente com dama C6, ameaçando um lindo checkmate. Aqui as brancas ainda podem continuar entregando uma peça inteirinha para não tomar checkmate. No entanto, né, vão perder uma peça inteirinha e vão para um final de jogo onde estão com uma peça a menos. Certamente o jogador de pretas vencerá esse jogo. Agora eu trago um jogo semelhante. Temos aqui um jogo de Magnus Carlsen com as peças pretas contra Vladimir Fedoseev. Esse é um jogo da Copa do Mundo de 2021, no qual Magnus acabou sacrificando a qualidade, né? Novamente sacrificando uma torre por um bispo, e acabou vencendo o jogo por conta disso. Estamos então em uma posição fechada. Novamente vamos avaliar a estrutura de peões. A grande maioria dos peões importantes das brancas estão em casas brancas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as casas escuras, por consequência, estão enfraquecidas. Ou seja, a peça mais importante para que a posição das brancas continue jogável é
esse bispo que está em E3. Portanto, Magnus segue com o peão F4, visando sacrificar um peão e a torre inteira pelo bispo, né? Temos então bispo toma F4, bispo D7 é jogado, simplesmente desenvolvendo e confundindo seu oponente, que não tinha entendido até o momento que ele visava sacrificar a torre. Para ele tinha só pendurado um peão, né? E segue cavalo D1, e agora vai fazer sentido o lance. Após torre toma bispo em F4 e dama toma F4, serão fixados os peões brancos aqui do jogador de brancas, né, do Fedosev. Então, bispo H6 e na sequência dama G3 ameaça avançar o peão. Caso Magnus deixe que o avanço de F4 aconteça normalmente, ele vai deixar o Fedosev ativar o seu bispo. E aqui nós teremos uma posição totalmente perdida, na qual o sacrifício aconteceu por nada. Esse avanço jamais pode ser permitido. Portanto, dama F8 é essencial para que a posição funcione. O cavalo vai para a casa de E3 e agora o bispo vai para F4. E note como a posição das brancas está imóvel após tirar a dama do ataque do bispo. Temos aqui uma posição onde todas as peças das pretas são necessariamente mais ativas do que as peças das brancas. Aqui, esse bispo praticamente não pode se mover, a dama não pode se mover, a torre praticamente não tem casas também, então temos uma posição onde Magnus domina total e completamente. Enquanto ele congelou todas as peças do Fedosev aqui na ala do rei, ele vai jogar e vencer brilhantemente na ala da dama. Se você quiser dar uma olhada no jogo inteiro depois disso, eu vou deixar ele linkado na descrição desse vídeo. E agora vamos aí para a última análise que eu vou fazer. É muito semelhante a essas duas posições, tem muito a ver com complexos de cores que estão enfraquecidos, onde estão os peões. E se você aprendeu algo de novo até esse momento, eu peço que você deixe o seu like para ajudar o alcance do vídeo. Esse é um vídeo mais técnico, provavelmente não vai chegar a tantas pessoas, então seu like, seu compartilhamento, sua inscrição é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho. E vamos agora para a última posição, que é recente, tenho certeza que você já até viu ela. Temos então uma posição de campeonato mundial entre Jing Liren e Ian Nepomniachtchi. Esse é o jogo 4 do campeonato mundial de 2023. O que é que aconteceu aqui? Nós temos uma posição na qual Jing está um peão atrás, no entanto possui esse peão passado. E como está a estrutura de peões, que é o que eu tenho falado aqui, jogo após jogo, posição após posição. Jing tem quase todos os seus peões em casas claras, enquanto Ian Nepomniachtchi tem quase todos os seus peões em casas escuras. Por consequência, as casas de cores opostas aos peões estão enfraquecidas, ou seja, para o Jing, que tem seus peões em casas claras, as casas escuras estão fracas, e para o Ian Nepomniachtchi, que tem seus peões em casas escuras, as casas claras estão enfraquecidas. No entanto, não existem mais bispos nessa posição, portanto, quem vai receber o serviço de ficar de olho nas casas que estão enfraquecidas vai ser o cavalo. Então, esses dois cavalos são, na verdade, muito importantes para que a posição dos dois jogadores funcione. Caso o jogador de brancas perca seu cavalo, o problema de ter suas casas pretas enfraquecidas vai se exacerbar muito, porque aí o Ian vai conseguir plantar um cavalo onde ele quiser e nenhuma das peças das brancas vai conseguir lidar com ele. Então temos aqui dama H6, dama F3 e cavalo D4, plantando o cavalo bem no centro da posição do Jing. Parece que a posição está perdida, né? Para as brancas. Agora as pretas conseguiram manobrar seu cavalo para uma casa maravilhosa, ele fica de olho aqui em qualquer tipo de infiltração que as brancas possam fazer, né? Fica de olho em várias casas brancas importantes na posição. E bem, aparentemente então Jing Liren perde? Na realidade não, né? Nós já falamos da importância desse cavalo para que a posição funcione. Torre toma, cavalo de D4, lance absolutamente brilhante. Após a recaptura, agora a posição está completamente invertida. Todas as casas claras da posição estão enfraquecidas para Ian Nepomniachtchi, que não consegue se ater a nenhum tipo de vantagem. A realidade é que esse cavalo agora vai infiltrar, por exemplo, na casa
C6 ou se não na casa F5 causar um monte de problemas e o Ian não tem como lidar com ele. Então, cavalo B3 de imediato já visa recapturar aqui um peão. Peão G5 é absolutamente necessário para criar uma casa para que essa torre possa se mover no futuro. E cavalo toma peão de D4. O cavalo vai pular para a casa F5 e aí ele vai dar um duplo na dama e na torre do Ian, já recapturando aí a qualidade que havia sido sacrificada e com juros ainda, hein? Porque tem um peão passado ali na posição. Dama G6 impede a infiltração nas casas brancas, mas tem o lance muito importante, peão G4, para poder plantar o seu cavalo aqui na casa F5. G4 funciona independente do oponente tomar ou não o peão en passant. Porque, caso ele tome o peão e haja as trocas, a dama agora apoia a entrada do cavalo em F5. Temos então o peão H5 para criar uma casa para a torre. É um lance de reação ao lance que virá cavalo F5. A torre tem que sair para H7. E agora eu te pergunto, que peça é melhor? Esse cavalo, que está aqui na casa F5, incomodando totalmente a posição do Ian, apoiando aqui o avanço do peão passado, ameaçando garfos à torto e à direito, caso qualquer mínima imprecisão seja cometida, ou se não, essa torre aqui em H7 que faz praticamente nada. Pois é, pelo resultado da partida você já deve imaginar. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido ser didático nesse tema, que é um tema muito avançado e complexo. Se vocês gostaram e querem mais vídeos técnicos como esses, que vão ajudar vocês a se tornarem melhores enxadristas, eu peço novamente o seu like, a sua inscrição nesse vídeo. Um abraço e até a próxima.